Olá, mais uma live começando. Hoje é um tema que eu acho interessante a gente pensar, porque a gente agora está super conectado, né? Super interconectado. E o tema de hoje é influência digital, ansiedade, autoimagem e autoestima, para que a gente possa conversar, pensar um pouco sobre os efeitos da rede social, dos influenciadores digitais nas pessoas, né? Na relação humana aí, que é uma novidade. Hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Alice Ferreira, e que está entrando aqui agorinha. Tá vindo e... Olá! Boa Boa noite. noite, tudo bom, Alice? Tudo bem, graças a Queria Deus. te agradecer por aceitar bater esse papo com a gente aqui hoje. Nada, eu que agradeço. Então, é, são vários temas em um, né? Porque influência digital, ansiedade, autoimagem e autoestima. Eu vou Pois começar é. pelo título e pelo que você faz hoje, né? Que é ser uma influenciadora digital ou uma influencer digital. Me conta um Uhum. pouco como foi esse processo de se tornar uma influencer digital, né? Como é que você chegou até aí? Então, na verdade, a profissão me achou, porque eu sou uma profissional da área de saúde e trabalhava num banco de sangue. Então, não tinha nada a ver. Eu usava o meu Instagram para uso pessoal mesmo. Aham. E fiquei desempregada, fiquei focada, né? Mais focada nas redes sociais, porque eu estava mais ociosa. E ansiosa também, porque a minha ansiedade me faz ficar grudada nisso aqui. E aí eu recebi um convite, porque eu já tinha uma grande quantidade de seguidores, e recebi um convite para participar de um evento de influenciadores. Que inclusive foi o Influ Niterói, Uhum. que você foi palestrante. E é ali que eu descobri todo um universo por trás das redes sociais. E aí fui me interessando pelo assunto, até porque eu estava desempregada, então vi aí uma possibilidade de ter uma outra profissão. Uhum. E depois daí eu já não sei mais como que essa profissão me abraçou e hoje eu trabalho única e exclusivamente só com influência digital. Muito legal. Graças Você já falou sobre ansiedade, né? Que de alguma forma se tornar uma influenciadora digital foi uma produção da sua ansiedade também, né? Porque você estava ociosa e você resolveu investir nessa carreira. sim. E a ansiedade te acompanha? Ah, sempre, ela tá aqui, ó, do meu lado. Só não dá para ver. Então, sim, ela me acompanha sempre e já tem muito tempo. E eu fico oscilando, eu acredito que isso seja normal na vida de um ansioso. Você, como psicólogo, né, você deve saber e deve ouvir muitos relatos de pessoas ansiosas. Sim. Então, eu sempre estou ou aqui, eu estou oscilando muito com a minha ansiedade. E isso vem muito de fatores externos. E eu comecei a controlar isso, porque eu acho que a nossa mente ela pode trabalhar a nosso favor Uhum. também. Uhum. Então, muita coisa é nossa, é uma questão de autoconhecimento mesmo. Olha, o que me deixa ansiosa? Ah, é uma tensão, por exemplo, se eu tiver uma entrevista, nossa senhora, eu não durmo, não consigo. Então, quando você começa a se autoconhecer, você já se prepara para aquele momento. E Uhum. aí o pico da ansiedade ela começa a ser uma coisa mais controlada. Então, é uma constante na minha vida, a Sim. ansiedade. E com o seu trabalho de influenciadora digital, isso de alguma forma interfere na sua ansiedade, ajuda, atrapalha? Então, é muito relativo, depende muito de como eu estou internamente, Uhum. porque e eu tento trabalhar muito isso, essa questão interna, para não deixar fatores externos influenciarem o meu estado de espírito. Então, mas eu não vou negar para você que determinadas coisas, sim, aumentam minha ansiedade. É você, às vezes, se dedicar a fazer uma publicação top, e aí de repente ela não teve aquele alcance que você esperava e aí você se frustra. Mas também é aquela questão do autoconhecimento, que eu volto a falar, para você se preparar para o bom e para o ruim. Porque não tem Sim, como você prever, né? e a gente não controla tudo mesmo, né? Agora, Exato. essa questão.
de ser influenciadora digital, eu acho que hoje tem tido até polêmicas recentes com a questão de fazerem festa, né? Uma influenciadora digital fez uma festa, pô, durante a pandemia, gerou uma polêmica. Enfim, é uma grande exposição ser um influenciador digital, né? Você está ali contando de você, da sua vida. Como é que você se sente com essa exposição, né? Seus seguidores são mais afetuosos? Já tem hater? Não? Como é que é isso? Olha, graças a Deus eu não tenho hater. Graças a Deus, porque é muito ruim, né? Principalmente para um ansioso. Eu hoje estou numa fase que eu estou buscando muito autoconhecimento. Eu já venho fazendo isso há um bom tempo, mas agora eu estou com afinco mesmo na coisa. Assim, eu tenho que me conhecer, porque só me conhecendo eu consigo filtrar o que vem de fora, o que vem de dentro, e aí você consegue fazer aquela barreira que te possibilita viver melhor, Uhum, né? Claro que você uhum. tem de tudo, mas essa questão da exposição é realmente muito complicado, porque a gente lida com pessoas que foram educadas de maneira diferente, que têm hábitos diferentes, então você está exposto ali e você, como, não digo uma figura pública, porque eu não sou nenhuma artista, né? Mas é público de qualquer forma. O meu perfil, qualquer pessoa que chegar ali está aberto, consegue ver minhas fotos e tal. Então eu só tenho segurado um Então, pouco a questão de pode falar. botar muito a minha vida pessoal, Aham, só estou ficando mesmo os meus trabalhos, entendeu? Meu sim. lado pessoal eu Tá falhando um não. pouquinho a sua internet, Deixa mas porque agora para você. Deixa eu ver. é, acho que agora Foi? foi. Foi, Uma melhorou. das questões que eu acho interessante para a gente pensar junto, até para quem está assistindo aí, né? Até dar boa noite a todo mundo que está assistindo, que já tem uma galera aí. Maria Clara, Cleiton Santos, Mabandeira Pereira, Edson, É, Fabiano, Valdir, Dica da Twins, Oficial Branca, Veva, Mônica, Simone, ah, enfim. tem um monte, assim que é bom. É, acho que essa questão de ser influenciadora acaba também trazendo uma responsabilidade muito grande, porque o que você posta, o que você diz, tem um peso muito grande para os seus seguidores. Como é que você Sim, lida com isso? Assim, porque tem muita gente que, eu noto aí, acompanhando as redes, que acabam tendo, digamos assim, essa coisa muito marqueteira, né? Assim, que talvez não passe tanta transparência e tanta veracidade. Eu noto que você não. Você é bem transparente. Como é que é isso para você? sim. E num primeiro momento já, eu sempre sou eu. O pessoal que me conhece pessoalmente, claro que hoje com 16 mil seguidores, os 16 mil não me conhecem pessoalmente. Mas quem me conhece mesmo, pessoalmente, sabe que eu sou a mesma coisa na rede social, nos meus stories, eu sou a mesma coisa. E a questão da responsabilidade. Eu, como no caso uma influenciadora, eu tenho que ser responsável por determinadas coisas. Eu tenho que ser responsável no meu ato de falar, eu tenho que ser responsável nas minhas atitudes. E eu sou responsável assim na minha vida. Não sei se Uhum, é porque eu tenho um filho e eu já criei essa autorresponsabilidade, né? Que é criar uma criança, formar um caráter, formar um adulto, né? E eu tento passar isso para cá, para as pessoas que me seguem com a mesma ideia. Responsabilidade com o próximo. Eu não posso vir aqui e ser uma pessoa irresponsável. É uma opinião minha, mas essa moça que fez essa festa, ela teve uma atitude irresponsável. uhum. Sabendo das circunstâncias, dos números crescentes, e você dar uma festa é um tanto irresponsável, realmente. Então, eu tento manter o meu compromisso com os meus seguidores, com a transparência, a minha autenticidade e responsabilidade também. Eu ouço às vezes de alguns pacientes e de pessoas de um modo geral, né, que às vezes estar nas redes sociais acaba causando ansiedade e muitas vezes ligada à questão de perceber que a vida do outro é maravilhosa, que a nossa não é bem assim. E muitos influenciadores digitais acabam, e eu entendo que é parte do trabalho, destacando momentos bons, destacando vivências positivas. Como é que É. você entende isso para o seu trabalho como influenciadora digital?
Então, eu comecei a crescer no meu perfil assim. Fotos em lugares maravilhosos. E isso também me gerou muita ansiedade, porque às vezes nossa, minha foto não tá tão boa assim. Será que vai ter curtida, vai ter reconhecimento, vai ter tudo? E aí, de uns tempos para cá, claro, porque eu não deixo de fazer minhas trilhas nem nada, eu Uhum. gosto disso. Mas de uns tempos para cá eu parei de me cobrar. Nossa, tá bom, e se não agradar, não é um problema da pessoa. E a questão do autoconhecimento me ajudou muito na questão de que hoje eu faço não esperando um retorno externo. Eu faço para que pessoas conheçam novos lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem muita coisa linda. Então eu faço na intenção de mostrar, olha, isso aqui está perto de você. Uhum. Custa e você consegue ir lá e fazer uma foto tão legal. Ou só curtir o momento, não quiser fazer foto também. Muitas das vezes eu também vou para os lugares e não faço fotos, porque eu quero viver aqui. E, assim, e passar sempre para as pessoas uma questão mais profunda. Eu não quero só fazer um merchandising. Eu Uhum. não quero só fazer propaganda. Então, minhas parcerias que eu fecho, todas as coisas que eu fecho, são filtradas, são selecionadas por mim. Tipo, isso aqui eu me identifico. Se eu me identifico, ok, eu vou indicar as pessoas. Se eu não me identifico, eu contorno as coisas de um jeito e acabo não fechando a parceria. Isso que Tem que você ter uma identificação. Isso que você falou foi muito legal dividir isso com a gente, porque é um lado que as pessoas às vezes não pensam, que o influenciador ele também sofre de ansiedade se ficar refém dessa aprovação, né? Teve até uma pergunta aqui da Veva 1911. O fato de se expor pode ser um fator que gera ansiedade? A questão não é só o se expor, mas é como a Alice falou, é o que a gente espera nessa exposição, né? Quando a gente A começa a ficar repercussão, né? Exato, quando a gente fica refém de like, né, de aprovação, de biscoito, como dizem hoje em dia, a coisa pode sair do controle. E você realmente pode desenvolver até quadros graves de ansiedade, porque você está dependendo muito, excessivamente, de uma aprovação. E lidar com o público, seja em qualquer outra profissão, mas em especial numa que você se expõe tanto, é correr risco de alguém não gostar, de algum comentário, às vezes, não muito educado ou agradável. Faz parte do Isso processo, é né? constante. Isso é uma coisa bem constante e é toda uma questão de jogo de cintura. É você saber lidar e você ter pessoas do seu lado, pessoas do seu convívio que entendam essa questão. E você está exposto, então, como o perfil é público, tem todo tipo de comentário. Uhum. Tem comentários bons, tem comentários ruins, ainda não tenho haters, espero que eu não tenha. E mesmo quando eu tenho que fazer uma publicação, por exemplo, eu fiz uma parceria com uma loja de biquíni e eu tenho um feed um pouco praiano, porque eu amo praia, eu amo esse contato com a natureza, acho que é bom, me revigora. Então eu sei que ali eu estou exposta, Uhum. tanto fisicamente, e como eu escrevo muito, porque eu gosto muito de escrever, eu às vezes estou exposta sentimentalmente também. Uhum. As pessoas sabem muito o que eu penso, como eu ajo em determinadas situações. E essa exposição, principalmente física, isso é uma coisa que pode gerar uma dor de cabeça. Porque você está exposto, uma coisa que alguém só te veria se você estivesse na praia, não. Tá aqui hoje público para todo mundo ver. Isso é muito complicado e realmente de início eu ficava meio apavorada com o tipo de comentários que surgem, mas eu acho que as pessoas elas vão te respeitando à medida que você vai se impondo. Você responder um comentário maldoso com educação, claro. Ó, teve um senhor esses dias, comentou aí alguma coisa do tipo, eu falei, eu gostaria que o senhor me respeitasse. Pronto, não tive mais problemas com ele. E claro que passou de um certo ponto, a gente bloqueia, não tem, não tem essa, né? Tem uma pergunta aqui do Cleiton dos Santos. A preocupação que se tem com o pensamento alheio é um potencializador para a crise de ansiedade? Você quer comentar, Alice? Com o pensamento alheio, se a pessoa tiver uma certa importância, hoje, né? Uhum. Antigamente, não, qualquer pensamento alheio. Se eu postasse uma foto que alguém falou tá feia, ai meu Deus, acabou o meu mundo. Hoje não.
Hoje, a minha preocupação com o pensamento alheio vem o pensamento do meu filho ao meu respeito, de pessoas que estão vinculadas a mim emocionalmente. Essas opiniões me importam, sim. Mas não que eu também vá mudar só para agradar as pessoas, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então, já me influenciou mais a opinião alheia. Hoje, não muito. E isso é importantíssimo, porque é criar filtros. A gente não vai ser indiferente às pessoas que a gente gosta. Alguma coisa do que elas dizem nos impacta. Mas é dosar o grau de importância que isso tem para não nos tornarmos escravos dos outros, né? Então, em relação ao que o Clayton colocou, o excesso de importância ao outro pode ser um fator que gere ansiedade. A Déia Santana, Déia, boa noite. Todo trabalho que envolve uma entrega, acho que gera ansiedade pelo que vai receber de retorno. Sim. Uma coisa que até a gente conversou, Alice, é que as pessoas hoje usam muito o termo ansiedade de forma geral, né? Ansiedade virou sinônimo para tudo. Mas eu acho que a gente tem que recuperar as palavras como empolgação, entusiasmo, porque nem tudo é ansiedade no sentido doença, no sentido patológico. Às vezes você está empolgado, às vezes você está super animado com alguma coisa e vai sim ter uma sensação que é muito próxima à ansiedade, mas que não necessariamente gera sofrimento, né? Sim, verdade, exatamente. E uma coisa que antes até de eu me expor na internet, porque hoje eu tenho aqui, tem a forma que eu penso, tem tudo que eu faço hoje está aqui no Instagram, as pessoas conseguem ver. Mas antigamente, antes de ter essa exposição, antes de viver isso, né? Eu ficava muito naquela assim, eu conhecia mais o outro do que a mim mesma. Porque você ali acompanhando as pessoas, por isso que é muito importante você se identificar com quem você segue, identificar a pessoa que você segue. Porque você, querendo ou não, você é influenciado, às vezes indiretamente. Mas você fica olhando tanto para o outro, poxa, que lugar legal, e você acha que a vida tá uma porcaria. E aí é a questão de parar de se comparar. O autoconhecimento, para mim, foi um divisor de águas em tudo. E me ajuda muito me conhecer para poder hoje trabalhar com influência. Então, eu acho Sim, que... e isso até enquanto tratamento, né, trazendo mais para a psicologia, é uma condição importante, porque, primeiro, a gente sempre vai ser influenciado socialmente. A gente é influenciado pela família, pelos valores religiosos, por amigos. Influência não é determinação, ou seja, você não está condenado a fazer aquilo que você recebe como influência, mas tem um poder de induzir. E se você não se conhece, se você não se olha, pode ser que você faça coisas sem afinidade, sem essa reflexão e esse filtro de que aquilo tem a ver com você, né? E também muita gente se sente pressionado, né? A seguir o grupo, a seguir o modelo, e isso talvez já caia aí na questão da autoimagem também, né? Muitas pessoas querem ter a vida ou o corpo que uma pessoa tem que nunca terá, porque não é o biotipo dela, porque não é a realidade dela, né? Isso, e às vezes não é a realidade mesmo. Às vezes tem uma foto muito legal, mas foi uma tentativa, foram milhares de tentativas de ter uma foto boa. Aí você, nossa, hoje o dia não tá tão bonito, né? Não tem aquele solzão. Hoje a gente tem vários recursos de edições, então, de repente, o dia não estava nem tão maravilhoso, porque eu estou na minha casa, estou olhando aquele tempo meio borocochô, e na foto tem um sol. Então, isso já começa pelo fator tempo, né? Pelo clima, porque é o mesmo. E aí tem todas as outras variáveis, né? Tem a questão de você olhar o outro com o corpo perfeito. Artistas mesmo, você vê uma capa de revista, você não vê uma celulite, você não vê uma estria, você não vê uma gordura localizada. E isso não é real. Até porque quando muitas pessoas se deparam com artistas na rua, nem conseguem reconhecer. E não só artistas, eu digo por influências também. Aqui no ao vivo não tem como eu negar, né? A minha cara é essa aqui mesmo. Mas existem pessoas, a gente consegue ver, né, muito infiltrada nesse meio social, nessas redes sociais, a gente vê que às vezes tem um Photoshop agressivo ali. Então, realmente é uma enganação e é onde entra o ponto de você ter aquela noção, nossa, será que é mesmo isso?
Por que que eu tenho que ser aquele padrão? Porque a gente foi criado com essa cultura de que tem que ser assim, tem que ser magro, tem que ser... a aparência tem que estar sempre jovem. Isso não é uma realidade. Sim, É uma até, ilusão. eu não sei se isso tem um nome, mas eu tenho notado uma tendência das mulheres, em especial as mulheres, de postar fotos mais originais, mas sem tanto tratamento, sem tanta modificação. Isso é uma tendência ou é um tipo específico de foto? Eu acho que isso são momentos. Uhum. Quando a gente vê que o meio está muito sobrecarregado de aspectos ilusórios, né? Porque muito Photoshop, muito filtro, muito tudo. Hoje você abre o Instagram aqui para gravar um story. Eu gravei um antes, eu tava com umas borboletas, eu fui virar o rosto, a minha bochecha parou no cabelo. Então, é, então tem essa questão. Hoje tem um filtro que eu boto aqui, eu fico maravilhosa. Eu não preciso nem passar maquiagem hoje para aparecer aqui. Então, eu acho que quando isso se sobrecarrega muito, alguém tem a brilhante ideia e falar assim, não, vamos postar uma foto sem maquiagem para ver se o pessoal começa a se autoaceitar, né? Porque Aham. não adianta eu me iludir aqui, coloco um filtro, tô linda, meus seguidores me veem aqui, mas se amanhã alguém me encontrar na rua, ninguém sabe quem sou eu, porque não consegue identificar. E fora a minha frustração de pegar, me olhar no espelho e falar, nossa, eu menti para 16 mil pessoas e eu menti para mim mesma. Que a pior mentira que você poderia contar é para você. Verdade. É funcionar. O Rafael Ferreira fez uma pergunta aqui. Você sofreu algum impacto no trabalho enquanto influenciadora digital por conta da pandemia? Quais foram, se houve algum? Sim, o impacto que eu sofri foram as minhas parcerias que eram presenciais. Por exemplo, provador de loja. Não tenho como fazer um provador de loja em casa. Até tem alguns meios, né? Porque eu tenho acompanhado algumas influências que recebem produtos em casa e fazem a prova da roupa em casa. Mas é muito diferente mesmo de você ir num salão, aí você filma todo o espaço que a pessoa pode te proporcionar ali um momento de lazer, de bem-estar. Filma uma loja, que é muito diferente de você pegar e postar todo um conteúdo de vestuário hoje num feed inteiro. Você vai sobrecarregar a sua página e ainda assim corre o risco de não mostrar tudo que você tem para oferecer para o seu cliente. Uhum. Então, realmente, senti esse impacto. E aí eu estou buscando hoje, faço minhas fotos aqui, mas as minhas postagens hoje não estão mais voltadas tanto para um marketing, porque eu não estou vendendo nada, não estou fazendo propaganda para ninguém. Mas na questão de trabalhar pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto que elas entrem no meu feed e não vejam só uma foto legal. Eu gosto que elas leiam e tenham um conteúdo que se identifique. Então, eu estou tentando equilibrar os danos que a pandemia me causou. Tem dois comentários que eu acho que eles se comunicam aqui. O autoconhecimento nem sempre é esse mar de rosas, porque às vezes autoconhecimento, às vezes conhecemos pontos que odiamos, e aí começa o desafio da vida. E a Deia também comentou, temos que cuidar para não romantizar o autoconhecimento. Claro, eu acho que isso também é muito importante, porque se conhecer não significa só ver a parte boa, né? Às vezes é enxergar coisas desagradáveis, coisas que nós somos ou Claro. fazemos que são difíceis. Mas é através disso que a gente consegue fazer certos avanços também, né? E encontrar limites também. Na minha questão do autoconhecimento, eu não descarto as minhas partes ruins. Eu reconheço todas elas e eu abraço elas como a pessoa que eu sou. E que mesmo sendo uma parte ruim, sempre vão existir em mim, em você, em qualquer outra pessoa. Nós não somos 100% bons, não somos 100% ruins. Então, você tem que ter esse autoconhecimento, assim, não é uma questão de uma romantização do autoconhecimento. Apesar de eu ser apaixonada pelo autoconhecimento, porque foi ele que me ajudou muito a dividir certas coisas na minha vida, a parar e repensar que, nossa, esse meu ponto negativo aqui pode ser trabalhado. Eu tenho milhares de pontos negativos, de questões de personalidade que talvez me atrapalham em algumas coisas. Mas quando você reconhece mesmo os seus pontos negativos, você consegue facilmente trabalhar em cima deles, para que
Você não vai descartar essa parte de você, mas você consegue controlar essa parte negativa, que poderia te trazer alguma resposta negativa externa, entendeu? Uhum. Até complementando isso, Alice, eu acho que uma das coisas que a gente trabalha muito como psicólogos é que se conhecer, às vezes, também é reconhecer que a gente não se conhece. Ou seja, Sempre. que tem sempre algo surpreendente na gente mesmo, que a gente, às vezes, imagina que vai ter uma reação ou um tipo de comportamento em algumas situações e na hora pode não ser assim. E a gente é isso mesmo, a gente não tem esse total domínio sobre a gente. A gente tenta se conhecer para não ficar um total estranho, né? Para não ficar refém dos outros. Mas é um processo de aproximação, de redescoberta e também de reinvenção, né? A gente também se reinventa a partir das experiências e vai percebendo esses limites do que a gente pode mudar e do que a gente precisa aceitar na gente também, né? E eu acredito até que seja bom mesmo essa questão da reinvenção. Você se descobrir uma pessoa diferente, de repente você fazer uma coisa diferente e descobrir que você gosta daquilo também. Uhum. E então, eu acho que a questão do autoconhecimento, claro que se eu parar para me autoanalisar sempre, eu sempre vou encontrar uma coisinha que eu não vi na última vez. E sempre isso vai variar de acordo com tudo que eu sou obrigada a encarar, do que a vida me apresenta. Ela me apresenta uma dificuldade hoje, um exemplo, uma morte de um parente. Eu vou reagir de uma maneira, mas talvez com o falecimento de uma outra pessoa você já não reaja da mesma maneira. Ou um desemprego te abala de uma maneira diferente do que foi um luto. E são descobertas diárias mesmo. Então, não é uma coisa programada para o autoconhecimento. O Rafael pergunta de que forma vocês acham mais adequada essa busca por autoconhecimento e o Cleiton diz que se perdoar é o primeiro passo para se conhecer. Quer comentar? A primeira pergunta foi... Quais seriam as melhores formas, né, para buscar o autoconhecimento? Eu busco meu autoconhecimento quando eu fico mais reclusa. Eu me isolo um pouco do mundo, são momentos de autorreflexão que eu não gosto de interferência externa. E depois que eu faço essa minha autoavaliação, claro que eu não saio espalhando para todo mundo, olha gente, hoje eu estou me autoconhecendo, e me testem, por favor. Não, eu vou com uma outra visão para o mundo do que eu aprendi sobre mim mesma e deixo a vida e as pessoas me testarem e aí eu vou me autoanalisando diante das circunstâncias. É o que eu tenho feito. Eu entendo que a gente tem várias formas, né, de ir se percebendo. Seja numa situação de crise como essa, que a gente vai percebendo os efeitos que isso tem na gente, seja numa viagem, seja num trabalho que você ainda não fez ou que você já faz há muito tempo. E, claro, como psicólogo, eu sempre vou puxar a sardinha para terapia, né? Porque, em geral, a terapia, eu diria que é mais do que autoconhecimento, a gente trabalha aquilo que a gente é. Porque, às vezes, a gente se conhece, mas não consegue trabalhar, né? Então, a terapia é um processo para trabalhar, para lapidar e para ver limites. Porque, às vezes, a gente vai ter sempre algo na gente que não vai dar para transformar totalmente, que não vai dar para ser outra pessoa. Eu costumo dizer isso para os meus pacientes. A terapia não vai fazer você se tornar outra pessoa. Vai ter que ser isso aí mesmo. Só que um pouquinho melhor. E melhor pra gente, né? Melhor pra gente mesmo. Isso, melhor para todo mundo. No fim das contas, todo mundo sai ganhando. E aqui o Cleiton diz que ninguém deve suprir as expectativas dos outros e se frustrar por isso. Olha, é o ideal, só que a gente é ser humano, né? Então nem sempre a gente consegue viver estritamente nessa ideia. Às vezes a gente cai um pouquinho nas frustrações. Eu costumo dizer, Alice, que o problema maior não é criar expectativa, porque a gente sempre cria. A gente cria expectativa quando vai fazer uma live, quando vai fazer um trabalho, quando vai fazer uma viagem. É a gente aprender a suportar as frustrações que elas virão. Virão porque às vezes você faz uma viagem para a praia e o tempo não ajuda, e porque, enfim, pandemias acontecem e faz parte, Nossa, né? quem esperava? Um dia você estava na rua fazendo várias coisas, no dia seguinte não pode mais sair de casa porque você está correndo um risco e a ameaça é invisível ainda por cima. Não é um tanque de guerra que está chegando aqui. Você não consegue visualizar, o que torna muito pior e a insegurança vai lá no alto, né? Você não sabe
se tem alguém contaminado, se não tem, se aquele espirro ali é uma rinite ou se é um coronavírus. Sim. É uma realidade. E eu acho que nós, seres humanos, somos feitos de expectativas, sim. Eu acho que isso hoje é inevitável. Você espera que um relacionamento seja bom, você espera que você tenha sucesso, você espera tanta coisa, e o autoconhecimento entra também aí na questão de você esperar, mas saber que nem sempre vai se cumprir. Sim. Não da forma que você gostaria. Sim. Eu costumo dizer que desejar é importante. Ou seja, a gente deseja várias coisas, a gente luta para conseguir. Só que tem que suportar que nem sempre acontece como a gente gostaria, né? E aí saber que tudo na vida é assim. Tem seu momento bom e seu ruim. De repente aquilo não era para ser para você e lá na frente se explique, né? Uhum. Lá na frente você compreenda, não, realmente, se tivesse acontecido, essa outra coisa que aconteceu, eu não teria. Então, A Déia está perguntando, a Andréia, né, de que forma você acha que as redes sociais ajudam nessa busca pelo autoconhecimento? olha, ótima pergunta. Tão boa que eu já fiquei até confusa para responder. Mas eu acho que ela ajuda, né? Na questão De do que autoconhecimento. maneira as redes sociais ajudam nessa busca pelo autoconhecimento? Primeiro, eu acho que você, para uma rede social hoje te ajudar na busca do autoconhecimento, você tem que seguir as pessoas certas. Porque pessoas que te agreguem algum valor e que te façam pensar, talvez, fora da caixa. Que te estimulem a pensar de uma maneira diferente e que te estimulem também a se autoconhecer. Que façam uma reflexão, de repente, de um outro ponto de vista de coisas que acontecem diferentes. Porque, por exemplo, eu não tenho como me autoconhecer se eu seguir uma página que só vende alguma coisa. Não tem como. Ou você se autoconhece, você seguindo pessoas que têm um conteúdo que te façam refletir e pensar e pôr em prática determinadas coisas, ou quando algo te incomoda. Porque se alguma coisa na rede social te incomodou, já mexeu com você e você tem que parar e analisar por que isso me incomodou. Me incomodou positivamente ou negativamente? E aí é a hora que eu paro e faço a minha reflexão. E se eu chegar numa página que eu sigo, olha, me incomodou negativamente, será que não está na hora de eu parar de seguir? Ou eu preciso ser indelicada e fazer um comentário desnecessário, onde o botão de deixar de seguir está tão mais próximo e tão mais prático do que você continuar ali seguindo pessoas que vão contra o que você pensa a ponto de te incomodar. Então, acho que se incomodou, já dá para você fazer uma autorreflexão. Eu gostei de você falar assim, se incomodou de forma positiva ou negativa. Porque eu acho que a pior coisa não é o incômodo, é a acomodação. É quando você está vivendo no modo automático e nem para pensar na relação que aquilo tem com você. Então, quando aquilo te incomoda, te faz pensar, te faz ter algum sentimento, te provoca, é um bom caminho para você parar para pensar e avaliar, né? Penso muito em duas palavras quando eu entro numa rede social: inspiração e aspiração. Inspiração são pessoas que eu faço questão de seguir porque me motivam, mexem comigo de uma maneira positiva. E quando eu lido com a parte da aspiração, do somente querer ter alguma coisa, querer fazer, é algo que eu já penso, opa, vou cair na futilidade. E eu não gosto de futilidades, eu gosto de inspiração. Então eu busco sempre seguir e estar acompanhando pessoas, páginas, tudo que me inspiram. E não que só me fazem aspirar, que é aquela coisa do consumismo que a gente tem hoje, do corpo perfeito, do carrão, do melhor bar, da melhor balada. Então, eu acho que tá por aí. O Rafael está comentando que ele sempre teve muita dificuldade em ser sozinho. E sempre soube disso. Ou seja, ele já tinha esse autoconhecimento. Só que a questão não era só o autoconhecimento, que o autoconhecimento não era suficiente para ele mudar. Então, eu acho que autoconhecimento ele é uma ferramenta, ele é um caminho, ele é um passo importantíssimo, mas assim, são várias etapas, né? Você também tem que produzir algo com aquilo que você descobriu sobre você, né?
É, é. Na questão do ser sozinho, né? Que Uhum. ele colocou, é você saber também se, nossa, tudo bem, eu também não gosto de ser sozinha, mas será que eu vou aceitar também qualquer coisa, qualquer companhia, que vá de repente me fazer ficar pior do que eu ficaria sozinha? Então, eu acho que tem muito essa questão dessa avaliação. É não aceitar qualquer coisa, não aceitar de cara uma, talvez até uma coisa ilusória, né? Porque muitas vezes, num primeiro momento, quando você conhece uma pessoa, eu não vou me referir só a relacionamento, pode ser amizade também. De cara, você conhece o que a pessoa quis te mostrar. E com o tempo, as máscaras vão caindo e você passa a conhecer realmente, verdadeiramente aquela pessoa. Com comportamento, às vezes uma frasezinha que fala que acha que não vai ter tanta importância, mas tem. Então, essa percepção. Eu, às vezes, prefiro ficar sozinha, mesmo não gostando, do que estar mal acompanhada. E aí já entra no campo da autoestima, né? Porque a gente aqui hoje está falando sobre influência digital, ansiedade, autoimagem e agora chegamos na autoestima. Essa Sim, capacidade de também suportar e gostar da própria companhia. Porque muitas pessoas acabam, e aí eu não estou me referindo ao Rafael, estou falando, aproveitando isso para falar de modo mais amplo, acabam se envolvendo, aceitando e convivendo com situações, às vezes totalmente desagradáveis, por insegurança, por falta de amor próprio, por acreditar que só aquela pessoa vai gostar, ou enfim. Até situações de trabalho, né? Às vezes a gente se submete a situações de trabalho, às vezes abusivas, porque não acredita no nosso potencial também. Então é importante essa autoestima, essa valorização, né? Esse limite do que é tolerável e intolerável. E uma coisa que eu já vou entrar para provocar aí, e saber como é que você pensa isso, Alice, é o quanto também as pessoas acabam tendo dificuldade em perceber que nem tudo a gente vai conseguir saber sobre o outro. Porque às vezes, isso é questão de consultório, né? A pergunta mais frequente é: mas será que fulano me ama? Será que ciclana me ama? Como se houvesse uma fórmula mágica que você pudesse descobrir isso e ter a sem como. garantia, a certeza plena de que pronto, agora sim. E eu costumo dizer que Agora eu sou amada. mais importante do que saber é sentir, né? Como você se sente nas relações e a partir delas tomar decisões. Como é que você vê tudo isso que eu acabei falando muito? Olha, na questão da autoestima, eu vou falar de novo sobre o autoconhecimento, porque ele está muito atrelado, sabe, à questão da autoestima. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu me aceito, então a minha autoestima está ali protegida. Ela não está 100% porque a gente não consegue ter nossa autoestima 100%. Eu, pelo menos, vou falar por mim. Eu não tenho a minha autoestima 100% ok. Tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, vou voltar a dormir porque deu errado. Alguma coisa aconteceu durante a noite. Mas é isso. O autocuidado também é muito importante. Eu não digo para você cair na futilidade da vaidade. Eu até busquei o significado de vaidade, não é o que eu achava que era. A vaidade é algo fincado no que é vão. Nossa, então todo o conceito que eu tinha de vaidade acabou, esquece. Então, o autocuidado é a palavra adequada para esse momento. Eu acho que quando você passa a se cuidar, você olha para você com um pouco mais de carinho, sabe? E faz por você o que você faria pelos outros. Quer dizer, é tão fácil, às vezes, você querer agradar o próximo, querer dar o melhor presente para o outro, você querer dar um carinho para uma pessoa, fazer aquela pessoa se sentir bem. É importante? É importantíssimo na construção de relacionamentos diversos. Mas é importante você também ter isso para com você. Nossa, eu tenho que me cuidar. Eu me amo também. Porque se você não se amar, aí desandou tudo. Eu acho que a autoestima está muito envolvida no autocuidado. E uma questão importante sobre autoestima é que as pessoas, em geral, no senso comum, acham que autoestima é você se achar a última bolacha do pacote, o mais inteligente, o mais bonito, o mais top. E no trabalho psicoterapêutico, a gente tenta sempre ajudar as pessoas a pensarem que nem sempre a gente vai gostar de tudo em nós e que a gente não precisa gostar de tudo em nós.
A gente se amar não é ser perfeito. Se amar, gostar de nós mesmos é nos cuidarmos, gostar da gente com as nossas imperfeições, com os E nossos se aceitar. defeitos, com as nossas limitações. Exatamente, a questão da aceitação, da autoaceitação. Tem coisas que eu não gosto em mim, eu não posso mudar, eu não tenho como mudar. E se você ficar naquela paranoia de eu quero mudar isso que eu não gosto em mim, você vai enlouquecer. Porque, eu não tenho o corpo perfeito, eu tenho uma barriga aqui que eu gostaria de tirar. Aí você começa a fantasiar um mundo completamente que você não faz parte. Você vai começar a enlouquecer. Porque você vai entrar na rede social, tem um corpo perfeito. Você ligou a televisão, tem um corpo perfeito. E se você não se aceitar, ou você vai terminar numa mesa de cirurgia, buscando uma perfeição que talvez não chegue ao que você gostaria, não chegue àquela foto que você viu, não chegue naquele artista que você viu, e você vai se frustrar pior ainda. Porque você fez o que você achou que daria para resolver o problema e não resolveu. Então, acho que é uma aceitação, é você se abraçar com seus defeitos, com as suas qualidades e, claro, na questão da autoestima, é você valorizar os seus pontos positivos. Nossa, eu tenho isso aqui de bom, caramba! Por que que eu vou ficar me martirizando, apegado só no que eu tenho de negativo? Vamos trabalhar o positivo para que ele fique melhor ainda. E, claro, o negativo a gente trabalha para tentar levar a vida, né? É. E é legal a gente perceber que o que a gente produz, o que a gente faz, envolve essas duas coisas, né? As nossas características que são aplaudidas socialmente, aquelas que às vezes não são. Mas a gente também tem que entender que tem contextos, né? Eu costumo dizer muito para paciente que trabalha em empresa que o sonho do chefe dele é que ele não durma e trabalhe 24 horas. Ele vai ser o melhor funcionário, ele vai ser aplaudido, ele vai ser elogiado. Só que pode ser que a saúde mental dele vá embora. Então, nem E pode sempre. ser também que ele nem seja aplaudido, porque tem pessoas que não se contentam. Exatamente. Então, nem sempre focar numa característica que o outro diz que é boa, realmente é boa para você. Às vezes, você ter mais limite, colocar limite, dizer não, mesmo que alguém ache isso rude ou desagradável, pode ser uma condição para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então, ter essa reflexão do que é bom para você e não só do que é socialmente bonitinho, né? E falando em socialmente bonitinho, a Thaisa Gama comentou: eu adoro ficar sozinha, na verdade me incomodo com muita gente por perto. Tamo junta, toca aí. E isso é muito curioso, né? Porque a rede social nos aproximou, a gente está aqui interagindo com uma galera, mas não quer dizer que a gente tolere tão bem se fosse todo mundo agora aqui numa sala fechada, né? Mesmo ambiente. Exatamente. Eu gosto muito de ficar sozinha também. Eu gosto de curtir o momento comigo. Eu acho que é importante você se curtir, você gostar, bota a música que você gosta e vai ali, faz o cabelo, faz o que você quiser, mas que te traga prazer, te traga um bem-estar. E toda vez que eu faço isso, eu me revigoro. Eu volto como se eu não tivesse... Volto me sentindo bem. Eu gosto desses momentos. A Veva está dizendo: é importante não criar expectativas sobre o que os outros pensam ou buscam. É, claro. Sim. Não adianta você criar, porque a expectativa é uma pré-frustração, praticamente. A partir do momento que você está esperando já na sua mente, desejando uma determinada resposta. Então, se alguma coisa sair do que você imaginou, pronto, está frustrado. Então, Sim. não dá para esperar, não dá para ter expectativa em nada, a não ser que você seja responsável em ter esse retorno mesmo, que seja de você. Que a minha expectativa comigo mesma, eu tenho como ir ali, não, porque você vai conseguir isso. Agora, do próximo, não tem como. E um dos fatores que mais a gente encontra em pessoas ansiosas é a tentativa de controle. A tentativa de programar tudo, de, bom, se eu tenho amanhã um compromisso, eu já arrumo minha mala toda, eu já me organizo todo, eu já fico nervoso, eu vou dormir tarde, tenho que acordar cedo. Exatamente porque muitas pessoas ansiosas têm essa dificuldade em suportar
esse jogo de cintura de que as coisas podem sair um pouco do controle. E também, às vezes, em alguns casos, tem uma exigência muito grande em acertar. Tem uma grande dificuldade em Exatamente. suportar que erros podem acontecer, inclusive nossos, né? E isso passa por aceitação, por autoimagem, por autoestima, para que a gente não fique se torturando a ser perfeito, porque a gente não vai ser. A gente vai errar, querendo, às vezes, assim, no sentido de fazer besteiras, ou não querendo, não tendo planejado, mas que a vida, às vezes, nos coloca em situações difíceis. Então, essa Sim, exigência, ela é muito perigosa. exatamente. Eu acho que esses erros, como você estava falando, são o que formam quem somos hoje. Se hoje eu sou essa Alice aqui, que eu não vou saber definir aqui para você, mas é porque eu errei, eu acertei, eu perdi, eu ganhei, e isso me moldou num todo, moldou meu caráter, minha conduta, minha responsabilidade de repente com o outro. Então, errando e aprendendo. Não é porque você errou, nossa, eu sou um imprestável, eu só erro. Não, se você saiba errar, sim, mas que você saiba reconhecer o erro é muito importante. O Clayton está fazendo uma pergunta. O depósito de expectativas de outras pessoas em você pode ser um gatilho para as crises de ansiedade? Pode. Eu acho que sim. Então, como psicólogo, o que a gente sempre tenta ressaltar é que o que as pessoas fazem, pensam ou sentem, a gente nunca vai controlar. Então, as pessoas podem esperar qualquer coisa de nós e a gente não tem como controlar isso. O que a gente pode tentar negociar com a gente é o quanto a gente realmente quer atender essas expectativas. Porque não dá para a gente delegar ao outro a missão de ser mais legal. A gente é que tem que saber se defender de quem não é. Saber dizer não, saber pular fora quando a coisa não está indo por um caminho que a gente considere bom, saber entender se o outro está pedindo algo que a gente pode realmente entregar, ou se ele está pedindo uma coisa que é impossível. E se ele, mesmo que a gente entregue aquilo que foi combinado, ele reclama, é um problema do outro, é separar quem sou eu e quem é o outro, porque senão a gente vai tentar ali ficar atendendo a várias demandas e vai se perder da gente. Eu não sei se é um erro da minha parte ou não, mas eu sempre tento fazer o outro que eu gostaria que fizessem comigo. Eu trato as pessoas da maneira que eu gostaria que me tratassem. E já me frustrei muito, claro, por dar o meu melhor e não receber de volta aquilo. É frustrante, realmente, e é desgastante quando você faz isso por muito tempo. Mas não tem como você criar uma expectativa. Já entra de novo na questão da expectativa. Você criou uma expectativa, você se iludiu achando que você sendo o melhor possível, você teria o melhor de volta. É aceitar, é simplesmente aceitar que as pessoas não vão fazer o que a gente quer, porque a gente gosta, para nos agradar, porque elas são um individual, assim como eu também sou. E talvez eu, na expectativa de agradar, eu também não agrade, mas eu dei o meu melhor que para aquela pessoa não era o melhor. Então, é muito complexo. Sim, tem um conceito que eu gosto muito, né? Que a ideia, é claro que há divergências, mas enfim, a ideia de justiça é tratar diferentemente os desiguais. Ou seja, cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem uma preferência diferente. Pode ser que aquilo que eu gosto, o outro deteste. E o contrário também. Eu posso ser ético comigo, como você é, de fazer, bom, é assim que eu me sinto bem e eu vou fazer desse jeito. Mas eu também tenho que ter o jogo de cintura de avaliar como o outro está recebendo. Porque eu costumo brincar, se você adora, sei lá, música clássica, e tem um amigo que adora pagode, talvez o melhor presente seja um CD de pagode e não de música clássica, porque você que gosta da música clássica, né? Exatamente. Então, essa percepção de quem é o outro, com quem eu estou lidando. Porque tem gente que gosta de mais carinho, tem gente que não é tão pegajoso, tem gente que é mais direto, tem gente que você tem que ter todo um cuidado para falar. Então, nem sempre tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado vai ser o mais efetivo, o mais eficiente. Aí tem que ter um filtro, uma percepção, um jogo de cintura. E tolerar que nem sempre a gente acerta, né? Exatamente. Até porque às vezes o outro faz alguma coisa que para ele está sendo o auge e para você, nossa, isso aqui tá meio estranho.
Acontece, é você agir como você gostaria que agissem com você, mas nem sempre isso vai funcionar. Eu sempre digo que a gente tem que ter princípios, mas não pode achar que os nossos princípios são universais. Eles são para nós, Sim, né? Nós temos nossos princípios e nós funcionamos com eles. Mas as outras pessoas podem ter princípios, conceitos diferentes. A Jéssica Martins Bandeira está dizendo que não está se suportando nessa quarentena. Por que, Jéssica? O que está acontecendo? Rafael falou que adora eu pagode, a também. Jéssica gosta de rock, eu gosto de MPB. Ali você ouve o quê? E eu escuto tudo, gente. E esses dias mesmo, vocês podem acompanhar nos meus stories aí, tem live, sertanejo, pagode, tudo, tudo. Eu escuto tudo. Gosto de tudo. E na relação com seus seguidores, assim, você tem essa coisa de dar dica, de dar conselho, de trocar algo até mais particular de algum seguidor com você? Como é que funciona essa relação? Sim, normalmente quando eu faço alguma publicação que tem algum impacto emocional, né? E aí as pessoas me procuram. Mesmo sabendo que eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra nem nada, mas eu acho que é só na questão de ter alguém que escute, sabe? Que de repente se identifique por passar a mesma coisa. Eu acho que isso me aproxima muito de algumas pessoas, não são os 16 mil que vêm atrás de mim, mas são pessoas que de repente se identificam. Falei sobre ansiedade, eu já recebi vários directs, nossa, olha, eu também passo por isso. E ali, naquele texto, eu fui bem transparente mesmo, porque às vezes é muito fácil para o outro chegar em você e falar, nossa, não fica ansioso. Como se isso fosse assim, um passe de mágica. Não fique ansioso. Pronto, passou, não tô mais. E não é assim. Muitas das vezes isso só te atrapalha porque você se cobra muito. Nossa, será que mandou eu não ser ansioso porque eu estou incomodando? Então, acho que as pessoas me procuram. Eu tenho algumas pessoas que vêm no direct. Eu faço questão de sempre que eu posso, sempre que eu tenho um tempinho, vou lá, olha, como é que você tá? Eu espero que estejam assistindo, porque eu sempre pergunto como é que você tá? Tá melhor? De conversar. Poxa, Alice, estou me sentindo mal, estou com isso, estou com aquilo. E mesmo eu, às vezes, não fazendo na minha vida, porque eu estou em caos, em desespero de ansiedade, eu tento passar para a pessoa o melhor, sabe? O melhor que eu posso para aquele momento de angústia passar. Eu acho que. E isso, para mim, é muito importante como profissional de saúde, porque muitas pessoas têm transtornos dos mais variados tipos, ansiedade, depressão, entre outros. E ter pessoas que falam disso, que expõem a importância disso, para nós, como profissionais de saúde, é sempre muito importante, porque tira um pouco do tabu. Porque muita gente hoje sofre de ansiedade, de depressão e de outras questões e não se assumem, não contam para ninguém por vergonha, por receio, por achar que é uma coisa pequena, porque as pessoas reagem Eu, às assim, vezes, menosprezando, né? acho que é até por isso que as pessoas me procuram, porque se identifica e sabe assim, nossa, talvez se essa pessoa tem isso, se ela fala abertamente disso aqui, porque eu falo publicamente mesmo Uhum. sobre alguns aspectos de psicológicos mesmo, eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade de vir falar como se sente, de repente pedir uma orientação. Na última live que eu fiz, tiveram pessoas me perguntando questões de autoestima. E eu falei que não é porque eu estou exposta aqui que a minha autoestima está lá no alto. O dia que eu não apareço aqui, vocês podem ter certeza que alguma coisa está acontecendo. Porque eu também não gosto. Eu acho que a gente já tem problema demais para trazer problema para esse meio digital. Então, eu sempre tento vir com positividade, porque eu não quero arrastar ninguém para o fundo do poço, entendeu? Sim, sim. Então, a positividade tem que estar lá no alto, tem que ser a primeira parte. E eu acho que esse é o barato, assim, oferecer vários pontos de vista, né? Às vezes técnicos, como é o que eu tento fazer, mas de pessoas, porque é uma questão humana. Então, todo ser humano tem direito de falar sobre isso. E é legal ter várias visões, exatamente para a gente ajudar o máximo de pessoas possíveis, que vão ter, assim, várias formas de se organizar, seja fazendo yoga, seja fazendo uma atividade física, academia, mas também com a terapia, que é um processo muito importante para quem tem esses quadros. Alguns casos precisam de medicação, tem que ir a um psiquiatra. Então é entender que nós somos muito complexos para achar que vai ter uma solução só para tudo, né? Então a É gente precisa de verdade. vários recursos, vários lados para se cuidar bem. Tem vários Eu, comentários como aqui. Eu, como digital influencer hoje, eu fiz questão de abrir mão da parte da futilidade. Porque hoje a gente vê muito.
Não recrimino quem faça também, de repente é uma identificação. Quem faça muita propaganda, eu quero mais mostrar um outro lado desse meio digital e eu quero mostrar para as pessoas que a gente pode sim fortalecer umas às outras e mostrar para todo mundo que eu não tenho vida perfeita, que eu também sofro de ansiedade e que apesar de, por exemplo, ontem eu postar uma foto maravilhosa, hoje eu não tô. Ou então ontem mesmo quando eu postei a foto eu não estava lá naquele lugar. É só para preencher um conteúdo, preencher um feed, mas que eu consiga levar através das minhas legendas, dos meus stories, um conteúdo que agregue valor às pessoas. O Cleiton disse que tem os dois, eu suponho que seja depressão e ansiedade. A Jéssica está dizendo, acho que estou me tornando uma pessoa ansiosa presa dentro de casa. E essa também é outra questão, né? O isolamento aí está mexendo com a cabeça de muita gente. Meus pacientes, quase todos tiveram oscilações aí interessantes devido à quarentena. E eu também. Eu também senti bastante, apesar da minha vida já ser uma quarentena, porque eu não faço muitas coisas, mas quando você é obrigada é diferente. E aí entra na questão psicológica. Nossa, eu estou sendo obrigada a ficar em casa. Talvez se fosse para ficar em casa por livre e espontânea vontade, a gente ficaria e estava tudo certo. Mas mexe com o psicológico. Então é tentar sempre fazer alguma coisa que te faça sentir bem. Eu gosto de ouvir música, de treinar, então eu sempre tento distrair e estou fazendo uma obrinha, então. Eu vi, né? Então, Você isso tá bombando nas obras aí em casa e tá ocupando seu tempo legal. é o tipo do faça você mesmo. Aham. Então, que isso é importante. Você construir o seu espaço, também o espaço físico, eu acho interessante. Saber que Sim. teve seu dedo ali. E essa é uma questão muito interessante sobre esse olhar para dentro também. A nossa casa, o ambiente que a gente vive, ele também reflete aspectos internos nossos, né? Então, às vezes, mexer em alguma coisa da casa, organizar alguma coisa da casa, é uma forma também de se conectar com a gente, de dar um passo para mexer nas coisas internas. Claro que não Exatamente. substitui, mas ajuda. Ajuda mesmo. Dá uma sensação de bem-estar, de poder. Nossa, eu pude fazer isso aqui. Uhum. Eu acho que muda sim, muda até internamente aspectos que você talvez não tinha reconhecido que você poderia mudar também. Eu acho que contribui muito. E eu acho que a gente já está caminhando para o final. Eu acho que é sempre muito importante a gente perceber isso, né? Que nós temos potências, nós temos capacidades que nem sempre a gente sabe ou usa, né? E que às vezes a gente precisa testar. Exatamente. Então tem que botar a cara e fazer mesmo. Por exemplo, a minha obra eu não ia saber. Eu precisei fazer há um tempo atrás um reparo na minha sala por causa de uma infiltração. E falei, nossa, e agora? Eu desempregada, não tinha o que fazer. Vou tentar. Fui lá e fiz, eu amei aquilo. Para mim, me deu uma sensação de poder muito grande, de uma coisa que você tinha que contratar uma pessoa para fazer, investir um dinheiro. Eu ali, com o tempo, ocupei a minha mente e preenchi vários espaços, tanto físico da parede que estava faltando reboco, quanto os meus internamente. A gente já está aqui com um cronômetro para encerrar a live. Eu queria te agradecer muito pelo bate-papo. Acho muito legal Bruno, você eu que agradeço. dividir a sua vida, a sua história, as suas visões com a gente, com os seus seguidores, ter essa coisa, essa postura tão transparente, isso é muito legal. Então deixo você à vontade aí para dar suas palavras finais. Nada, eu que agradeço. Foi um prazer falar um pouco sobre coisas que me incomodam. Não só me incomoda, incomoda várias pessoas também. E tentar passar para todo mundo que é uma vida de rede social, não é uma vida de perfeição e que aqui realmente a gente só mostra lados positivos. Porque pontos negativos eu tenho, mas eu não vou postar uma foto chorando, triste, depressiva. Eu quero sempre trazer o melhor para que vocês também me transmitam o melhor, porque normalmente é assim. Eu posto uma coisa e eu recebo mensagem positiva muito boa que, acredite ou não, fazem muita diferença. Isso é muito bom. E quando a gente está assim para baixo, eu costumo brincar com alguns pacientes que o Facebook, a rede social, o Instagram é para postar coisa boa mesmo. Coisa ruim a gente leva para terapia. Exatamente. Já vai procurar o Bruno aí e vai despeja tudo lá na terapia com ele. Alice, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram aí. Eu que Sigam a Alice agradeço. Ferreira e também, se puderem me seguir, se Bruno Barcelos. Sigam o Bruno e vai todo mundo fazer terapia, porque tá todo mundo precisando. Tchau, boa noite, Alice. Obrigada, Bruno.